Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Matemática com Douglas de Souza. Você está na seção de resolução de questões da banca UPE, parte 1, beleza? Esse vídeo é o número 1 na nossa playlist Detonando a Banca UPE. Show de bola? Então vamos para a primeira questão. Diz assim para a gente, o termo que está na posição 50, na PA 1, 8 e assim por diante, é igual a quanto? Gente, lembre-se que a caracterização fundamental de uma progressão aritmética é que a diferença entre dois termos consecutivos seja sempre o mesmo valor, ou seja, que ela sempre cresça a mesma quantidade ou decresça a mesma quantidade. Então, se eu tenho 1, 8 e eu já tenho a informação que isso é uma PA, eu preciso observar o seguinte, ó, do 1 para o 8 aumentou 7. Esse 7 a gente chama de razão e simboliza pela letra R, tá bom? Significa dizer que agora, para encontrar o próximo termo, basta que eu vá somando 7, e portanto o próximo é 15, pois é o 8 mais 7. O próximo é 22, e assim por diante. Eu quero o termo que está na posição 50, ou seja, eu quero o A50. Show de bola? Lembre comigo que o termo geral de uma PA é dado por AN igual a A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. O AN, gente, é o termo que eu busco, é o termo onde eu sei a posição dele. Ou eu busco ou a questão forneceu, mas eu sei a posição dele. Beleza? Eu sei o N é a posição dele. Nesse caso, eu quero o termo da posição 50. Então, eu estou buscando o A50. O A1 é fácil. O A1 é o primeiro termo. Esse cara aqui é o A1. Beleza? É 1. Mas, aqui dentro do parêntese, N menos 1. Ou seja, sempre uma unidade a menos que a posição do termo. O termo não é o 50? É. Ali vai ficar 49, pois é 50 menos 1, multiplicado pela razão. Mas a razão eu já sei. Para encontrar a razão de qualquer PA, é só escolher o termo e subtrair pelo termo que vem ligeiramente anteriormente a ele. Tá bom? Então, vezes o 7. E, portanto, o A50, que é o termo que está na posição 50, será 1 mais 49 vezes 7 dá 343. Portanto, o A50 é 344. Gabarito, portanto, letra B, na questão de número 1 do nosso vídeo aqui no canal Matemática com Douglas de Souza. Vamos para a próxima questão. Agora uma questão de probabilidade. Diz assim, no lançamento simultâneo de dois dados, tá bom? Perfeitos, ou seja, honestos, distinguíveis, tá? Então, tipo um azul e um amarelo. A probabilidade da soma desses resultados não ser 7 é igual a quanto? Gente, lembre que, de modo simples, probabilidade eu posso escrever como sendo o que eu quero sobre o que pode acontecer. Ou a gente diz que é o evento, tá bom? O número de elementos do evento sobre o todo, que é o espaço amostral. Tranquilo? Beleza. Bom, eu vou lançar dois dados. Eu vou pegar aqui o dado 1 e o dado 2. Comumente, um dado tem suas faces numeradas de 1 até 6. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui também tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, gente, se eu vou lançar dois dados, qual é o total de somas que eu posso fazer? Bom, como eu vou lançar dois dados, quantas possibilidades para sair o primeiro número do dado 1? Tem 6 possibilidades. E tem mais 6 possibilidades no dado 2. O I, dentro do contexto de probabilidade, análise combinatória, significa multiplicação. Então, 6 vezes 6, 36. Significa dizer que eu possuo 36 somas, não necessariamente somas diferentes, tá bom? Deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho para cima, para que não fique por baixo aí da minha imagem, tá bom? Então, eu tenho 6 vezes o 6, 36 somas, tranquilo? Você pode verificar assim, ó, esse 1 pode somar com esse, com esse, com esse, com esse, com esse ou com esse. Então, só com o primeiro número do dado 1 eu tenho 6 possibilidades de soma. Para cada número do dado 1 eu tenho 6 números que eu posso somar, 36 somas.
Isso é o meu todo, beleza? Aqui embaixo ficará 36. Agora, o que eu quero é que a soma não seja 7. Então, o que eu posso pensar? Eu tenho 36 somas, certo? Quantas dessas somas dá 7? Então, vamos calcular aqui, soma 7. Bom, para dar 7, pode ser 1 no primeiro dado, 6 no segundo. Aí pode ser 6 no primeiro, 1 no segundo, é diferente, tá bom? 3 no primeiro, 4 no segundo. 4 no primeiro, 3 no segundo. 2 no primeiro, 5 no segundo. 5 no segundo e 2 no primeiro. Então, para dar soma 7, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Mas eu não quero que a soma seja 7. E, portanto, se existem 6 possibilidades da soma dar 7 e o total de somas é 36, eu tenho 30 possibilidades em que não resultará em 7. Logo, a probabilidade solicitada é 30, que é o que eu quero. Como é que eu encontro 30, professor? Pego 36, que é o todo, e tira aquela quantidade que dá 7. 30 num total de 36. Opa, não tem gabarito. Então, o que eu faço? Simplifico. Dá por 5, na verdade, dá por 6 e por 6. 30 por 6 dá 5, 36 por 6 dá 6. 5 sobre 6 e, portanto, o gabarito, letra A, na questão de número 2. Nem sempre, gente, questão de probabilidade, você vai pelo caminho que ele quer. Nessa questão, eu queria que a soma não fosse 7, mas não ser 7 tem muitas possibilidades. Então, eu vou pelo complementar. Quantas dá 7? 6 possibilidades de dar 7. Um total de 36 possibilidades. Então, se tem 6 casos de 36 que dão 7, o restante não dá 7. O restante é 30. Então, a chance de, no lançamento de 2 dados, eu obter uma soma diferente de 7 é 30 num total de 36, que ao simplificar eu encontro 5 sobre 6. Show de bola? Tamo junto? Próxima questão, agora sobre volume. O volume da esfera é 32π sobre 3. Qual é o raio dela e qual é a área dessa esfera? O que é que você percebe primeiro? Eu não preciso calcular a área, porque a coluna que representa o raio são todas opções diferentes. Eu posso calcular, mas eu não preciso, tá bom? Lembre-se que a esfera, gente, é um sólido geométrico, tá? É uma figura 3D. Vou colocar aqui raio R. E você precisa lembrar como calcula a fórmula, perdão, como calcula o volume, a fórmula de cálculo de volume. Lembre-se que o volume da esfera é dado por 4, que multiplica o π, que multiplica o raio elevado ao cubo, sobre 3. Esse volume, a questão já fornece. A questão diz que é 32π sobre 3, igual a 4, que multiplica o π, que multiplica r ao cubo sobre 3. Aqui você pode fazer multiplicação cruzada, ou se você percebe, dá para fazer algumas simplificações. Eu posso simplificar o 3 e eu posso simplificar o π. Mas eu não vou fazer isso aqui, tá? Vou fazer um pouco mais de calma. Então, vou ficar com 4, que multiplica o π, que multiplica o r ao cubo. E o 3, que ainda tem um 3, gente, perdão, tá? 4 que multiplica o π, que multiplica o r ao cubo, que multiplica o 3. Estou multiplicando o cruzado. E o 3 que multiplica o 32π. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Ó. Esse π passa para lá dividindo. Vai simplificar esse daqui. Se eu não quiser, tudo bem. Eu levo até o fim e em algum momento eu vou fazer essa simplificação. Esse 3, ele passa dividindo. Quando pegar aqui, ó, simplificou. Então, fica r ao cubo igual a 32. E o 4 que está multiplicando passa a igualdade e inverte a operação. Vai dividindo. Então, tenho que r ao cubo é igual a 8. Que número ao cubo dá 8? Você pode pegar o 8 e fatorar, mas aí é fácil. É 2. Portanto, o raio é 2. Gabarito letra B na questão de número 3. Mas, professor, e a área? Bom, se eu quisesse calcular a área de uma esfera, a área da superfície esférica, é dada por 4π r ao quadrado, se eu quisesse, tá bom? Então, seria 4 que multiplica o π, que multiplica o 2 ao quadrado. Então, 4 que multiplica o π, 2 ao quadrado é 4, porque é 2 que multiplica o 2. Isso dá para a gente 16π. Perceba que bate perfeitamente. Então, o gabarito da questão de número 3 é a letra B. Show de bola? Questão de
Número 4. A área da superfície de um cilindro reto de altura 1 e diâmetro da base 20 milímetros é igual a quanto? Primeira coisa que você deve se atentar aqui, gente. O diâmetro, ele é o dobro, vou colocar aqui, tá? Ele é o dobro do raio. Então, se o diâmetro é 20, o raio é metade. O raio será 10, tá bom? Vamos desenhar aqui um cilindro. Também uma figura tridimensional, tá? Vamos lá. Bom, eu já sei a altura do cilindro, 1 metro. Só que perceba que o gabarito está em centímetro, tá? Então, vou colocar tudo para centímetro. 1 metro equivale a quantos centímetros? 1 metro equivale a 100 centímetros. Se você está com dúvida, vem comigo aqui, ó, tabela de conversão, unidade de medida de comprimento. Eu tenho metro, decímetro, centímetro, milímetro. Para cima eu tenho decâmetro, hectômetro e quilômetro. Não esquecer que nesse sentido você multiplica por 10 ou desloca a vírgula uma casa para a direita e nesse sentido você divide por 10 ou volta a vírgula uma casa para a esquerda. Como eu tenho 1 metro, vou ter que andar duas casas. Quando vier para cá fica 100, multipliquei por 10, perdão, fica 10 e quando chegar em centímetro fica 100. Beleza? Show de bola? Então, 1 metro, 100 centímetros. Vou mexer com milímetro também, tá? Eu tenho 20 milímetros. Vou vir para centímetro, ficará, portanto, 2. Show de bola? Beleza. Então, esse cara aqui vale 2 centímetros, o diâmetro, e 1 metro vale 100 centímetros, que é a altura. Então, aqui eu vou colocar 100. E no lugar do diâmetro, que é isso aqui, ó, eu vou colocar 2. Porém, eu vou usar o raio, né? Então, eu vou pegar metade. 1. Já está em centímetro, tá bom? Agora eu vou calcular a área. Como que calcula a área da superfície cilíndrica, professor? É claro que estamos, gente, numa aula de resolução de questões, tá? Então, eu vou usar a teoria. Mas aí você pode procurar um vídeo, tá? Explicando essa teoria. A gente tem aqui no canal disponível. Se não tiver, logo, logo terá. Show de bola? Então, como é que calcula a área do cilindro? Bom, perceba que o cilindro tem duas bases, tá bom? 2 círculos. Então, será 2 vezes a área da base, que eu vou chamar de AB, mais a área do entorno, que é a área lateral. Show de bola? Tranquilo. A área da base é a área do círculo. Como que calcula a área do círculo, professor? Π raio ao quadrado. E a área lateral, como que calcula, professor? 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura do cilindro. Isso é fácil de deduzir. Mas como estamos numa aula de resolução, vamos dar seguimento, tá bom? Então, a área será 2 vezes a área da base, π, vezes o raio ao quadrado. O raio não é 1? Beleza? 1 ao quadrado. Vou colocar entre parênteses para você lembrar que isso aqui é a área do círculo. E eu estou multiplicando por 2 porque tem essa base e essa base daqui. Mais a área lateral, vou colocar de outra cor, dado por 2 vezes o π, só substituir, tá, gente? Vezes o raio, que é 1, vezes a altura, que é 100. Aqui vai ficar 2 vezes o π, 1 ao quadrado é 1, gente. Então, não preciso colocar na multiplicação, tá bom? Ele não vai alterar. A gente diz que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Show de bola? Tranquilo? Mais, ali eu tenho 2 vezes o π, vezes 1, vezes 100. 200 π. E, portanto, isso dá para a gente 212 π. Gabarito, letra E, na questão de número 4. Professor, tem uma fórmula específica, uma fórmula só, que resulte na área do cilindro? Tem sim, gente, mas eu acho que não vale a pena. Calcula a base, multiplica por 2 e calcula a lateral. Show de bola? Vai fazendo suas anotações aí. É muito importante a resolução de questões, tá? A gente aprende demais na resolução de questões. Vai comigo, tá? Vai por mim. Então, vamos para a próxima. O complemento, perdão, 1/3, não vai envolver fração, tá? Da medida do complemento do ângulo 30 graus é igual a quanto? Gente, lembre comigo que 2 ângulos são ditos complementares quando a soma entre eles resulta em 90 graus. Por exemplo, 70 e 20 são ângulos complementares, pois 70 mais 20 é igual a 90. Para que você encontre o complemento de qualquer ângulo, basta verificar quanto falta dele para chegar em 90, fazer a diferença, tá bom?
Então, o complemento do ângulo 30 será 90 menos o 30, que você faz de cabeça, dá 60. Note que 60 mais 30 dá igual a 90. Mas aí você não pode se entusiasmar e marcar o gabarito letra D, porque ele não pede isso, ele quer 1/3 desse valor. Eu quero 1/3 de 60. O de, dentro do contexto de frações e porcentagem, significa multiplicação. Então, vou calcular 1/3 de 60. Calcular 1/3 de, gente, é dividir por 3, tá bom? 60 dividido por 3 dá 20. Portanto, gabarito letra A na questão de número 5. Show de bola? Questão de número 6. O crescimento, deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. O crescimento estimado da população de Bom Conselho foi de 45.503 habitantes em 2010 para 48.975 em 2021. De quantos por cento foi o aumento populacional, arredondando para uma casa decimal? Então perceba, a população era de 45.503 pessoas e passou a ser 48.975. O que é que eu percebo? Se eu fizer a diferença, eu tenho um acréscimo de 3.472 pessoas. Professor, eu tenho dúvida como faz essa diferença. Vem comigo aqui. 48.975 menos 45.503. Ó, 3 para chegar em 5, 2. 0 para chegar em 7, 7. 5 para chegar em 9, 4. 5 para chegar em 8, 3. 4 para chegar em 4, nada. 3.472. Tá bom. E agora, como eu faço para converter isso para porcentagem? Perceba que aumentou 3.472 pessoas em relação ao que eu tinha antes, ou seja, o aumento é em cima do 45.503. E, portanto, eu posso fazer por regrinha de 3. 45.503 é o todo, era o todo, ou seja, é o 100%. Show de bola? O 3.472 é o aumento, que eu não sei, chamado de x. E agora, professor? Agora basta fazer multiplicação cruzada. Então, eu vou ficar com 45.503 que multiplica o x e o 100 que multiplica o 3.472. Esse 45.503 vai passar dividindo, está multiplicando. Passa a igualdade, inverte a operação. Mudou de lado, gente? Mudou de membro? Muda a operação. O 100 que multiplica o 3.472 é só acrescentar 2 zeros, tá bom? E eu vou dividir por 45.503. Fazendo essa divisão, eu encontro aproximadamente 7,6%. E, portanto, o gabarito, letra B, na questão de número 6. Show de bola? Tranquilo? 12 por 8. Próxima questão da tela. Diz assim para a gente. Na construção de uma barragem, seria necessária a contratação de 36 trabalhadores para concluir a obra em 2 anos. Então, eu já tenho duas grandezas aqui. Eu tenho trabalhadores e tenho o tempo, tá bom? Então, quando eu tenho 36 trabalhadores, eu termino a obra em 2 anos. Tranquilo? Com a necessidade de concluir a obra em 6 meses, gente, 6 meses é metade de um ano. Então, o tempo aqui vai ser 1/2, 0,5, metade de um ano. Professor, se eu quiser usar em meses, pode? Pode. Aí, no lugar do 2, você bota 24 e no lugar do 1/2, você bota 6. Não há problema. Beleza, a quantidade de funcionário eu não sei. Agora, a questão quer saber a quantidade de trabalhadores a mais. A mais, tá bom? Então, tu vai achar o X e fazer a diferença com 36, porque você já tem 36 trabalhadores. E muito cuidado, gente. Nem toda a regra de 3 você resolve simplesmente fazendo direto a multiplicação cruzada. Você precisa se perguntar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Pensa comigo. Quanto mais trabalhadores eu tiver, eu preciso de mais ou menos tempo para executar a obra? Menos tempo, professor. Quanto mais gente trabalhando, com o mesmo ritmo de produção, eu preciso de menos tempo. Então, trabalhador, quantidade de trabalhador e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo? Quanto mais tempo eu tiver, menos gente eu preciso. Quanto mais gente eu tiver, menos tempo eu preciso. Tranquilo?
Show de bola? 12 por 8? Beleza. E agora, professor? Como é que eu resolvo isso aqui? Você pode inverter um lado e depois fazer normal, ou você pode multiplicar assim, ó. O 36 vai multiplicar o 2 e o x vai multiplicar o 1 sobre 2. Quando for inverso, ou seja, quando uma cresce e a outra decresce, quando você bota as setinhas, você pode inverter um lado, bota o x no lugar de 36 e 36 no lugar de x e cruza. Ou você pode simplesmente fazer x que multiplica 1 sobre 2 e 36 que multiplica o 2. Então isso vai ficar x sobre 2 igual a 72. Esse 2 que está dividindo, passa multiplicando. X é 72 que multiplica o 2. E, portanto, x é igual a 144. Aí eu vou marcar o gabarito de 144? Não, gente. Porque 144 é o total de funcionários. Mas eu quero saber a mais. Então, faço 144 menos o 36. Isso dá para a gente 108. Eu preciso contratar 108 pessoas a mais para que eu execute a obra. Gabarito, portanto, letra C. Se você quiser, você poderia inverter. Ó. Ficaria x, 2, 36, 1 sobre 2. Você inverteu esse lado aqui. Ó. Pode ser o lado de lá, professor, inverter? Pode, à vontade. E depois você faz normal, cruzando. Vai ficar x vezes 1 sobre 2 e 2 vezes o 36. Perceba que é a mesma coisa. Show de bola, gente? Próxima questão. A ração dos cavalos de um determinado sítio é preparado misturando farelo de trigo com capim na razão de 1 para 3. Professor, o que significa razão? Gente, razão é divisão. Então, o que ele está dizendo é, quando eu pego o farelo, chamado de F, e divido pela quantidade de trigo, isso está na razão de 1 para 3. 1 para 3 é 1 sobre 3. Então, o total de farelo sobre o total de trigo é 1 dividido por 3. Tá bom. Para 480 kg dessa mistura, quantos sacos de 30 kg de farelo serão necessários? Então, calma. Tenha calma. Eu posso pensar assim, ó. Presta atenção. Se eu pegar o total de farelo e dividir pelo total de trigo, dá 1/3. Beleza? Isso significa dizer que eu tenho uma parte de farelo e 3 partes de trigo. E, portanto, eu tenho 4 partes. Concorda comigo? Eu tenho 4 partes. 4 partes, como é que eu faço para encontrar uma parte? Eu pego o todo e divido por 4. Então, pego 480 e divido por 4. Encontro que uma parte é 120 kg. E, portanto, uma parte, 120, que é o que interessa, tá? 3 partes, é só multiplicar por 3, 360 kg. Então, eu tenho 120 kg de farelo nessa mistura. Tranquilo? Tá bom, professor. Mas não tem gabarito. Não tem porque ele não quer saber isso. Ele quer saber o número de sacos. O número de sacos de farelo. Como é que eu faço para encontrar o número de sacos? Eu vou pegar o 120, que é o total de quilogramas de farelo, e dividir por 30, que é um saco só. Isso dá 4. Preciso de 4 sacos de 30, que vai dar o 120, que é a quantidade de farelo. Gabarito letra D, na questão de número 8. Professor, essa parte das partes, ó, essa parte das partes, eu não gostei muito. Tem outra forma? Tem. Vem comigo aqui, ó. Eu sei que F sobre T é igual a 1/3, né? Beleza? Tranquilo? Então, posso multiplicar cruzado. Então, fico com 3F igual a T, que é o trigo. Agora, eu sei que quando eu pegar a quantidade de farelo com a quantidade de trigo, vai dar 480, não é não? Deixa eu só ajeitar isso aqui. 480. Beleza. Só que aqui eu estou no sistema. No lugar do T, ó, o T não é igual a 3F? É. Então, eu posso colocar, vai ficar F mais, no lugar do T eu boto 3F, igual a 480. Isso vai dar 4F igual a 480. O 4 passa dividindo. Quando pegar o 480, dá 120 kg da mesma forma. E se você não entendeu o negócio do saco, vem comigo. Ó. Um saco, 30 kg. Quantos sacos para dar 120? Meio pelos extremos, ficaria 30x igual a 120. Quando 30 passar dividindo, vai dar 4, da mesma forma. Então, te mostrei 2 possibilidades de resolver essa questão. E se você pensar mais um pouquinho, você encontra outra, tá bom? A ideia das partes, gente, eu posso até representar por barrinhas. Ó. Tem 4 partes, 1, 2, 3, 4. Uma é farelo, o resto é trigo, tá bom?
Show de bola? 12 por 8? Ok. Próxima questão, questão de número 9, diz assim para a gente. Assinale a alternativa que apresenta a forma simplificada dessa expressão que está aí na sua tela. O que eu vou fazer nessa questão? Eu vou usar, gente, propriedade de potência. Então, posso escrever assim o seguinte, ó. 5 elevado a 6x mais 2 é 5 elevado a 6x que multiplica 5 elevado a 2. Porque quando eu estou na multiplicação de potência de mesma base, repete a base e somam-se os expoentes. Eu estou quebrando, estou um passo atrás. Menos 5 elevado a 6x vezes 5 elevado a menos 1. Tranquilo? Eu estou quebrando. Porque aqui vai somar. Ó. Quando somar o 6x com o menos 1, vai ficar 6x menos 1. Tá bom. Sobre 5 elevado a 6x. Aí o que é que eu percebo? O 5 elevado a 6x está em todos os termos. E, portanto, eu posso simplificar. E pode, professor? Pode. Quando tiver em todos os termos, você pode simplificar. Vou cortar ele. Beleza? Então, sobra para a gente 5 ao quadrado e 5 elevado a menos 1. E como é que calcula, professor? O 5 ao quadrado é fácil, dá 25. Menos. E o 5 elevado a menos 1? Você inverte o número. 1 sobre 5. Ah, e se fosse 2 terços elevado a menos 1? 3 sobre 2. Você inverte. E o 5 tem denominador, professor? É 1, gente. Quando não aparece é 1. Posso escrever assim, ó. Quando inverter vai ficar 1 sobre 5. Tá bom. E aqui agora? Aqui eu posso tirar o mínimo. Ou eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer multiplicação via borboleta. Borboleta, professor? É. Vem comigo aqui, ó. 5 vezes o 25 dá quanto? Dá 125. Menos 1 vezes 1 dá quanto? Dá 1. Sobre 1 vezes 5 dá quanto? Dá 5. Então isso vai dar pra gente, deixa eu só ajeitar aqui. Isso vai dar pra gente 124 por 5. E, portanto, o gabarito, letra E. Se quiser, você pode tirar o mínimo, também não há problema. Mas se você tem, por exemplo, 2 terços mais 4 sobre 7, pode tirar o mínimo. Então você faz assim, ó. 2 vezes o 7. Ah, professor, aí é fácil, 14. Não é não? Beleza, show de bola. Tamo junto? 3 vezes 4, 12. E o 7 vezes o 3, 21. Então, 14 com 12, 26 sobre 21. Somei sem precisar tirar o mínimo. Mas se quiser tirar o mínimo também dá certo. Tá bom, gente? E para fechar, questão de número 8 diz assim, ó. No voo Recife, São Paulo, há apenas 4 lugares disponíveis e um grupo de 8 pessoas pretende embarcar nesse voo. O número de maneiras possíveis para lotar o avião é igual a quanto? O que eu posso fazer? Primeiro eu posso resolver sem fórmula. Eu tenho 4 lugares e perceba que a ordem que essas pessoas vai ficar não importa. O que importa é quem eu vou colocar lá dentro. Então, já estou, para você que está aí estudando há muito tempo e está potencializando aqui no canal Matemática com Douglas Souza, você está acostumado com esse tipo de questão. Você percebe que é uma questão envolvendo combinação. Tópico combinatória é uma questão de combinação. Por que, professor, eu sei que é combinação? Porque a ordem dos elementos não importa. Então, para rimar, você faz assim, ó, para rimar. A ordem importa? Não. Para rimar, combinação. Combinação é o tipo de agrupamento, perdão, em que a ordem dos elementos é irrelevante, a gente pode dizer assim, tá bom? Tanto faz. Por exemplo, vou formar uma dupla, Douglas e José, José e Douglas. A ordem não importa, beleza? É a mesma dupla, os elementos são os mesmos. Não há diferenciação, não há cargos, então é combinação. Seria uma combinação de 8 pessoas, onde eu vou escolher 4. Aqui vem o total e aqui vem o número de escolhas. Como que eu calculo isso, professor? Eu posso usar a fórmula. Combinação de m em n é igual a m fatorial sobre n fatorial, que multiplica a m menos n fatorial. Pode? Pode. Ou então faz assim, ou então você faz assim, ó. Esse cara aqui indica para você quantas vezes você vai abrir o 8 voltando a partir dele. Como assim, professor? Não é 4? Você vai abrir o 8 4 vezes a partir dele, voltando, os antecessores. 8, 7, 6 e 5. Ah, e esse 4 vem para baixo em forma de fatorial. Beleza, professor. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. E o 4 fatorial, gente, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É o produto do número por todos os seus antecessores, tá bom? Até o 1. Aqui eu posso simplificar. Por exemplo, esse cara aqui, ó, dá 6. Se eu quiser, eu posso simplificar. E eu posso simplificar o
4 com 8, dá 2. Então, sobra 2 vezes o 7 vezes o 5, ou seja, 70. E, portanto, o gabarito, letra E. Se usar a fórmula também vai dar certo, professor? Também vai dar certo. Ó. Utilizando a fórmula seria a combinação de 8 em 4. Então, ficaria 8 fatorial, esse cara faz o papel do M, esse cara faz o papel do N, sobre 4 fatorial, 8 menos 4 fatorial. Então, 8 fatorial, 4 fatorial e 4 fatorial. É até bom que você saiba a fórmula, porque há questões que o gabarito está desse jeito aí. Tá bom, professor, e como é que eu resolvo isso aqui? Eu abro 8 até chegar em um dos números que estão no denominador, lá embaixo. Então, 8, 7, 6, 5, 4. Aí você para. 4 fatorial, 4 fatorial. Aí você vai simplificar, gente, ó. Você vai simplificar. Deixa eu só ajeitar aqui. Você vai simplificar esse cara aqui, ó. Aí o que é que sobrou? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 sobre 4 fatorial. Você já sabe que isso dá 70, tá bom? Show de bola? E também você poderia pensar assim, ó. Eu tenho 8 possibilidades de escolher o cara que vai aqui. 7 porque eu não posso mais repetir o segundo. 6 aqui e 5 aqui. Beleza. Só que se for A, B, C, D, é igual a A, C, B, D e assim vai. Então, mexer com essas pessoas de lugar não altera o agrupamento. Só quero escolher as 4 pessoas que vão sentar ali no avião. Onde elas vão sentar não faz diferença. Então, 4 pessoas podem permutar-se entre si de quantas formas? Permutação de 4. E como que calcula? 4 fatorial. E você já sabe que é 24. Ele vem aqui para baixo. Então, quando você fizer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 e dividir por 24, você está executando exatamente essa conta aqui, ó. Você vai obter o 70. Show de bola, gente? Então chegamos ao final da resolução de questões da banca UPE, parte 1, detonando a banca, aqui no canal Matemática com Douglas de Souza. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, tá? Para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e possa ajudá-las, tá bom, gente? É um prazer estar aqui com vocês. Só solte sua mão na aprovação. E é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. A gente tem vídeos toda semana, tá bom? Para que você alcance a sua aprovação no vestibular, seja no vestibular ou seja no concurso público. Tamo junto, então tô indo embora. Até a próxima oportunidade. Forte abraço. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, tá bom? Dúvida, sugestão, questão que você quer. Em algum momento eu prometo olhar e eu vou te responder, tá bom? Você vai ter a sua devolutiva. Eu tô indo embora. Forte abraço. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Fui, tchau, tchau, até a próxima. Fui!